Irmão, já há algum tempo que Deus tem colocado uma palavra no nosso coração e a gente tem tentado colocar isso aqui de algumas maneiras. Os irmãos lembram que houve domingos em que o templo estava quase todo apagado e nós tínhamos uma mensagem rodando aqui. Nessa mensagem falando exatamente sobre nós estarmos nos preparando para o culto. Depois alguns irmãos reclamaram com sentido, faz sentido, porque estava muito escuro, algumas pessoas, somente idosas, tinham dificuldade de entrar, então nós estamos deixando aquelas luzes acesas e essas aqui ficam apagadas e a mensagem continua sendo projetada ali. E a nossa preocupação tem sido exatamente com como é que nós devemos chegar para o culto, como nós devemos nos preparar para o culto. Um culto em que Deus se alegre com o nosso culto e que também possamos sair desse culto abençoados, com a convicção de que o Senhor esteve ali e que falou conosco. E essa tem sido uma preocupação e algo que Deus tem colocado no meu coração, como pastor, para que eu possa compartilhar isso com você. Uma pergunta que a gente podia fazer nesse início, dessa introdução: qual será a nossa expectativa quando a gente acorda no domingo de manhã e viemos da escola dominical, estamos à tarde em casa e à noite a gente sabe que vai voltar para a igreja? O que nós esperamos daquele culto? O que nós esperamos que Deus realize no nosso meio? Eu queria que você pensasse um pouco em relação a isso, essa questão da expectativa. Talvez um dos grandes problemas nossos seja exatamente a falta da expectativa. O não esperarmos nada do culto. E por não esperarmos nada do culto, nós não nos preparamos para ele. Por acharmos que nada vai acontecer no culto, não nos preparamos para ele. Porque muitas vezes a nossa experiência é entrar aqui e sair daqui do mesmo jeito que entramos. E por que isso acontece? Se por um lado existem algumas pessoas que ao sair daqui, às vezes comentam com o pastor, comentam com alguém da liderança, alguém que estava dirigindo o culto, e diz assim: nossa, mas o culto hoje foi uma bênção. Não sei se o céu desceu, se a igreja subiu. E aí a gente se alegra de que aquela pessoa foi tão abençoada no culto. Mas naquela mesma noite chega uma outra pessoa e diz assim: nossa, mas o louvor hoje foi mal, hein? Aquela música não tinha nada a ver. Aquele instrumentista, nossa, ele errou o tom, você viu? E a vontade que dá de perguntar é o seguinte: vocês estavam no mesmo culto? Parece que cada um estava num culto diferente.
que às vezes alguém sai tão abençoado de um culto e outras pessoas que estavam no mesmo culto saem como se nada tivesse acontecido? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês. E o texto que eu quero ler está aqui em Mateus 21, 2 versículos, 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Você achou? Diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Até o verso 13. Que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco mais uma vez nessa noite. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, fala à tua igreja. E que nessa noite, Pai, o teu Espírito mais uma vez nos conduza e nos faça ouvir a tua voz. E que queiramos sair daqui obedecendo a tua voz, aquilo que o Senhor tem nos ministrado, tem nos ensinado. Nós oramos assim, Pai, pela fé, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente observa algo incomum em Jesus. A gente não vai encontrar em outro lugar Jesus ou tendo uma atitude tão enérgica, tão estranha, como essa aqui. Talvez se fosse escrever a Bíblia na linguagem de hoje, alguém colocasse assim: Deus fez um barraco. Jesus fez um barraco naquele tempo. Porque ele jogou as coisas no chão, ele deu chicotada, ele fez algo que normalmente a gente não vê ele fazer. A gente vê sempre a pessoa de Jesus misericordioso, amoroso, compassivo. Mas aqui vamos vê-lo numa atitude drástica, enérgica, que parece que não concorda com nada das outras coisas que Jesus é e fez. Não que tenha sido uma atitude errada, exagerada. Cremos que foi precisa, foi perfeita, porque Jesus sempre foi perfeito, sempre foi preciso. Então a gente precisa entender o que estava acontecendo. Por que bater com o chicote, virar as mesas com mercadoria, espalhar demais, e o fez com tamanha autoridade, e que ninguém naquele tempo se opôs. Isso mostra o valor que tem diante de Deus o princípio que os judeus estavam violando. Os judeus estavam violando um princípio que para Deus era importante. E nessa noite eu gostaria que a gente pensasse nesse princípio, o porquê dessa atitude de Jesus, por que ele dá tanta ênfase nessa sua atitude no templo, nessa ocasião. Aqui, um erro grave que a gente precisa evitar.
A acusação de Jesus contra aqueles homens que estavam no templo parece que tem dois enfoques. Primeiro, uma distorção do propósito divino para a sua casa. Jesus tinha dito que a sua casa deveria ser casa de oração. E a gente, normalmente, olhando para esse texto, vê que parece que eles estavam distorcendo esse princípio da casa de Deus ser casa de oração. E o segundo é o roubo de alguma coisa, uma vez que Jesus chama aquelas pessoas de ladrões. Olha o que diz aqui a frase que Jesus diz: vós a transformaste num covil de ladrões. O que, se a gente perceber e analisar bem esse texto, a questão aqui não é necessariamente a comercialização em si daqueles animais, mas o que ela significava. O Senhor não estava repreendendo, talvez, a ganância com que aquelas pessoas que vendiam aqueles animais no templo, não é, tinham de ganhar dinheiro. Porque a gente percebe que Jesus não chama de mercenários, pessoas que estão apenas preocupadas com dinheiro. A acusação não era contra ganhar dinheiro. Não é isso que Jesus está falando. E eu queria que a gente pensasse exatamente nisso. Porque se a gente olhar para aqueles homens que trabalhavam no templo, eles tinham uma autorização, tinham um respaldo das autoridades, dos sacerdotes, para vender aqueles animais no templo. Aqueles homens que vendiam animais para sacrifícios no templo, eles não estavam violando nenhuma lei judaica. Nada que fosse princípio dos judeus, eles estavam quebrando com aquela atitude. Era um comércio reconhecido, não é? E a gente vai ver, tem até uma base disso na lei de Moisés, porque eles estavam ali vendendo aqueles animais. Então, o que aqueles homens poderiam estar roubando? O que eles estavam roubando, afinal de contas? A Bíblia faz menção de animais sendo comercializados no templo. A mercadoria principal ali era animais. O que esses animais faziam lá no templo? Qual é a razão deles estarem sendo mercadejados? Por que o comércio feito ali era principalmente de animais? Aí a gente precisa entender um pouco do sentido do culto judaico. O culto judaico é diferente do nosso culto. O culto judaico, ele era basicamente através de sacrifícios. Animais eram mortos, eram imolados, não é? E o sacerdote então pegava aquele sangue e levava e oferecia pelo pecado do povo. E lá no templo, eles estavam vendendo exatamente animais. Cordeiros, cabritos, não é? Aqueles animais que a lei de Moisés falava que deveriam ser usados no sacrifício. Um dos animais mais usados era o cordeiro. Embora havia situações em que pudesse ser também um bode, um novilho, e outros sacrifícios exigiam a presença de aves. E estas eram também aceitas quando o ofertante não tinha condições financeiras para ofertar um animal que fosse mais caro e que ele não pudesse ofertar. Diante disso, a gente fica então pensando, mas
Então, o que está de errado? Por que Jesus toma toda aquela atitude enérgica? Que roubo era esse? Que roubo era esse? Para a gente entender, a gente precisa entender como funcionava a lei dos judeus. O que Jesus tinha ensinado para o povo de Israel em relação à escolha e preparação do animal que seria levado e que seria sacrificado diante do altar. Deus esperava que os homens oferecessem a Ele o melhor animal. O melhor animal. Não podia ser um animal manco, coxo, não podia ser um animal cego, um animal doente, mas precisava ser um animal que fosse são. Né? A palavra sacrifício, ela aponta não só o derramamento de sangue do animal, mas também o ato de abrir mão do melhor entre todo o rebanho. Preste atenção nisso. Além do animal ser perfeito e o sacrifício falar da morte daquele animal, que vai simbolizar a morte de Jesus depois na cruz do Calvário, o outro significado de sacrifício era a questão de eu abrir mão daquele animal que era o melhor que eu tinha. Era o melhor. E como é que eu sabia que era o melhor? Porque ele vivia comigo. Porque eu o criava desde pequeno. Eu convivia com aquele animal diariamente e eu sabia que aquele era melhor do que os outros. E Deus exigia exatamente que eu escolhesse o que era de melhor e levasse. Daí o sacrifício tinha duas questões. A primeira, o animal ia ser sacrificado. E o ofertante também seria sacrificado no seu melhor animal, que ele precisaria levar para ser entregue lá para o sacerdote. Houve períodos na história de Israel em que eles perderam este enfoque e o Senhor os repreendeu. Foi isso que Deus ensinou. Mas houve épocas na vida de Israel em que eles perderam esse enfoque. E olha o que vai acontecer em Malaquias, capítulo 1, versículo de 6 a 8. Se você puder colocar aí para nós. Malaquias 1, de 6 a 8. Diz assim o profeta: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? E a resposta do Senhor é: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, caso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A gente olha para esse texto e vê que Deus está repreendendo a Israel numa época em que Israel sabia o que tinha que fazer, sabia que o animal tinha que ser o melhor, que não podia levar um animal que tivesse defeito, que tivesse qualquer problema.
Mas Deus está falando através do profeta Malaquias que os próprios sacerdotes fizeram isso várias vezes. E aí ele começa dizendo: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou Deus de vocês, como é que vocês me honram trazendo para mim animais cegos, animais coxos, animais com defeitos? Deveria haver todo um cuidado na escolha e no preparo do animal antes de levá-lo para ser sacrificado. Agora, uma outra coisa interessante que a gente observa em relação ao sacrifício é que Deus não usava o animal sacrificado para nada. Deus não participava lá do churrasco, que depois tinha. Porque na celebração, os animais que eram levados, uma parte era do sacerdote, e ele comia daquela parte. A outra parte era da família. Todo sacrifício terminava em churrasco. Tanto da família sacerdotal como da família que oferecia. Deus não ficava com o animal para nada. O animal era apenas sacrificado para oferecer em função do nosso pecado. Muitas pessoas nunca chegaram a entender que o propósito do sacrifício era justamente cultivar no coração o valor de Deus. Deus tinha como propósito cultivar no coração dos israelitas o valor de Deus. Que Deus era superior de tal modo que nada era suficiente demais para que o ofertassem para ele. Essa era a ideia que Deus queria passar para o povo. Uma outra situação que eu queria compartilhar com vocês, para a gente entender como é que era a relação do dono do animal com o animal, com a sua ovelhinha, com o seu cordeirinho. Lembra quando Natan ele vai repreender a Davi do seu pecado? Natan usa uma parábola. Isso está lá em 2 Samuel 12:3. E diz que um homem tinha uma ovelhinha só e cuidava dela. Ela comia junto dele, ela dormia junto com ele. Havia uma interação entre o dono do animal e o animal. E havia um outro homem que tinha muitas ovelhas. Mas ao chegar um amigo, ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas para oferecer ao seu amigo, ele manda buscar a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelha. Olha a parábola que o Senhor usa e que o próprio Natan vai usar. Por que Natan fala isso? Porque era costume de Israel esse relacionamento, esse cuidado. Porque é diferente de hoje. Hoje, dificilmente, se perguntarmos aqui entre nós o que você cria, o que você tem em casa, talvez uns vão dizer cachorro, que é a maioria do que nós temos em casa hoje. E nós sabemos o carinho que nós temos com o nosso cachorro, ou com a nossa cadela, não é verdade? Assim como aqueles israelitas tinham com aquela ovelha. Mas que um dia eles abriam mão daquilo, pegavam aquele animal que eles haviam criado um vínculo com ele e levavam e ofereciam para o Senhor. Isso era sacrifício. A beleza do sacrifício estava no valor que o animal oferecido tinha.
Lembra quando Deus pede a Abraão o seu filho? Quem era Isaque para Abraão, senão a coisa mais preciosa que Abraão tinha? E Deus diz, oferece o teu filho. Na realidade, Deus não queria. Tanto que ficou provado que na hora H apareceu um cordeiro, e aquele cordeiro foi imolado e não Isaque. Mas a palavra de Deus foi, agora sei que tens, agora sei que verdadeiramente me amas. Porque Abraão estava disposto a dar o que era melhor para ele, o que ele mais ansiava, o que ele esperou por 20 anos, um filho. E o que é que estava acontecendo no tempo dos dias de Jesus? Agora nós vamos chegar lá. Por que Jesus chega lá no templo e faz aquele barraco, quebra mesas, derruba mesas, animais? Simplesmente, ninguém mais se preparava para o sacrifício. Ninguém mais se preparava. Porque era muito prático. Eles deixavam para a última hora. Quando chegasse no templo, chegava lá, comprava qualquer animal e oferecia. Era qualquer coisa. Podia até ser um animal perfeito, mas eu não tinha identidade com ele. Eu não tinha me relacionado com ele, eu não tinha passado tempo com ele, eu não tinha transferido amor para aquele animal. Eu nem conhecia o animal, eu chegava lá com dinheiro, comprava um cordeiro, está perfeito, tá? E eu chegava lá, dava para o sacerdote e oferecia o animal. E uma coisa que vai perdendo então o significado é o culto. O culto perdeu o seu significado, tornou-se uma coisa mecânica, perdeu a essência. E qual era a essência? Era a preparação, era o cultivo, era o cuidado de separar algo que era para entregar a Deus. E eles estavam perdendo isso. E é por isso que nós vamos ver, então, o Senhor fazendo aquela situação de chicote, de jogar tudo pelo chão, porque eles estavam perdendo a essência do culto. Aquele momento de oferecer era o clímax da oferta. Porque aquela oferta começava na preparação. Começava quando eu pegava aquele animal e começava a criar. Eu ia cuidando dele. Dizia, esse aqui é do Senhor. Esse aqui é do Senhor. Um dia eu vou oferecer ele para o Senhor. E isso foi perdendo essa essência. E a coisa começou a se tornar mecânica. Isso já fala alguma coisa no seu coração? Isso já faz você refletir em alguma coisa daquilo que você pode trazer para hoje, da nossa realidade? Por que eu falei ainda há pouco, parece uma contradição, porque eu disse que os animais que eram vendidos lá o eram de uma maneira legal. Onde está a legalidade daqueles animais serem vendidos? É porque havia uma exceção, a única exceção está em Deuteronômio 14, de 24 a 26. Pode colocar aí, meu filho. Deuteronômio 14, de 24 a 26. A única exceção que vemos na Bíblia quanto a levar um animal preparado é o seguinte: quando alguém fosse subir a Jerusalém, sacrificar ao Senhor e morasse muito longe, para não fazer toda a viagem com um animal, olha, havia uma exceção. Ele então poderia vendê-lo e subir com o dinheiro para comprar o animal.
ele vendia lá aquele que era o seu melhor. Pegava o dinheiro, já que ele morava muito longe, imagine, hoje a gente tem carro, tem caminhonete, né? Naquela época as pessoas iam a pé, quem tinha alguma coisa ia de cabelo. Mas já viu, levar animais, se morando muito longe, então Deus criou uma exceção. Nesse caso, aquele animal que você criou, que você cuidou, você vendia e pegava o dinheiro e chegava lá e comprava aqueles que eram vendidos no templo. Essa era a exceção. Só que eles esqueceram disso. E eles estavam fazendo isso constantemente. Haviam esquecido. Já não era mais uma exceção. Era uma regra. Em nome da facilidade, instituíram um sistema onde ninguém mais precisava gastar tempo na preparação do sacrifício. Preparar animal, cuidar do animal e tal, para depois levar. Agora vamos fazer o seguinte, é fácil. A gente chega lá em Jerusalém, lá no templo, vende. Uma coisa que eles estavam roubando, então, era a preparação para o culto. Eles estavam roubando toda aquela essência, todo o significado de criar, de cuidar, de separar o melhor para oferecer ao Senhor. E a coisa então começou a debandar de tal maneira que eles não mais se preparavam cultivando um animal para o sacrifício. O momento do sacrifício não era o culto em si. Como disse há pouco, era o clímax de algo que já havia sido iniciado no coração do ofertante há muito tempo. A verdade, queridos, é que o Senhor Jesus não estava preocupado com a manifestação externa do culto, mas com aquilo que refletia um coração indiferente. Queridos, o que estava acontecendo com o povo de Israel é que eles estavam oferecendo um culto mecânico para Deus. Eles saíam de casa, vamos dar um passeio, chegavam em Jerusalém, compravam um animal, confiavam na palavra do vendedor, que era um animal bom, um animal sem defeito, e então entregavam ao mecânico. E Deus não aceita nada que seja oferecido por mim e por você de uma maneira mecânica. O que nos motivou a sair de casa para vir hoje à noite aqui? Qual foi a nossa preparação? Como nós temos nos preparado para o culto? Lembra a introdução que eu fiz? Qual a expectativa que você vem para a igreja? Você espera o quê? Muitas vezes, nós não vemos a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus agir, porque simplesmente nós não esperamos por elas. Nós não contamos com elas. Nós não ansiamos por elas. Porque às vezes o nosso culto se torna algo automático, sem vida. Eu olho para o relógio e diz, está na hora, e tomo um banho e saio rápido para a igreja. Porque eu tenho que ir, é uma obrigação, afinal eu sou membro da igreja. E eu vou. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a maneira como nós entramos aqui. Deus sabe como nos apresentamos diante dele nessa noite. Jesus não perde a chance de corrigir o pecado da sua época e também de nos deixar um ensino importantíssimo. O valor do que oferecemos ao Senhor em nosso culto está intimamente ligado com a nossa preparação para o culto. Como é que as pessoas hoje estão vindo para o culto? Muitos, às vezes, chegam para o culto atrasados
e o que reflete o valor do culto ou da sua preparação. Você já viu quando a gente vai para um cinema, para um jogo de futebol, para um espetáculo no teatro? Normalmente nós chegamos cedo, aguardamos as portas abrirem, mas às vezes no culto a Deus nós chegamos atrasados. E isso mostra a nossa disposição de adorar o Senhor. Não há uma expectativa. É como algo mecânico que nós estamos fazendo. Às vezes, imagine você ir a um jogo de futebol do seu time e chegar lá no segundo tempo. Na metade do jogo, você vai lá, paga o ingresso e vai assistir o segundo tempo. Você faz isso? Ninguém faz. Mas às vezes nós chegamos no segundo tempo do culto e fazemos isso de uma maneira involuntária. E nessa noite, queridos, por favor, não peguem essa palavra como um desaforo do pastor, uma puxada de orelha. Mas como pastor, eu preciso falar isso para vocês, porque isso tem incomodado a mim. E eu tenho tomado atitudes que têm mudado a minha preparação do culto. Porque veja bem, num domingo como hoje, muitos de nós passamos uma tarde toda na frente da televisão. Talvez você tenha assistido o seu time jogar futebol hoje. Talvez ele tenha perdido e você veio para cá uma arara. Talvez o juiz tenha roubado o seu time, você xingou ele. Você não xingou verbalmente, xingou no pensamento. Eu já fiz isso, eu sei como é que é. Estou falando de nós, homens. E aí a gente sai, acabou o jogo, a gente está com o coração irado, porque o nosso time perdeu, tinha uma oportunidade de ir para a ponta da tabela e foi lá para baixo. E você vem com aquela angústia no coração, aquela raiva daquele juiz que não marcou o pênalti que o cara da televisão falou que era. E você vem, toma um banho e entra na igreja. Como é que está o seu coração? Você se preparou? E eu estou falando algo que Deus tem modificado na minha vida. Às vezes você fica a tarde toda e assiste Faustão, assiste, sei lá, um monte de coisa na televisão, e você vem empaturrado daquelas coisas. Aí chega aqui, aí começa o louvor, e tem gente que diz assim, nossa, o louvor, quando o louvor começou a ficar bom, parou. Parou não. É que você, quando chegou aqui, você não se preparou. Quem se preparou para o culto, na primeira estrofe, no primeiro acorde, já começou a entrar no clima do negócio. Porque você veio preparado para isso, o seu coração veio com sede para isso. Mas se você não se preparou, vem a primeira música, aí sai aquele primeiro programa. Vem a segunda música, aí sai o futebol. Vem a terceira música, aí sai aquele negócio que te aborreceu. E quando nós não brigamos em casa, o marido briga com a mulher briga com o marido, e às vezes vem discutindo até a porta da igreja. Mas aí, bom, agora temos que parar, porque a gente vai entrar na igreja. Então, depois a gente continua. E aí você entra na igreja para adorar o Senhor. E a pergunta é, será que essa adoração vai subir, vai ser, Deus vai aceitar essa nossa adoração? Sem nenhuma preparação, uma adoração mecânica, obrigatória. E eu estou falando, querido, de coisas que eu já fiz. E eu estou tomando uma atitude agora, nos domingos. Eu até tive um cochilo depois do almoço. Mas se eu ligo alguma coisa, eu coloco um vídeo, eu coloco um...
Mas passa vídeo? Hein? Não, nada. Aqui na internet que tem vídeo. YouTube. Eu pego uma pregação no YouTube, começo a assistir, e eu vou começando a me preparar, ouvindo aquelas pregações, ouvindo um louvor. E eu já vim para cá muitas vezes, como eu falei aqui. E quando eu estou pregando, primeiro, queridos, eu prego para mim, a palavra tem que valer no meu coração. E falar para você de coisas que eu já fiz, eu cheguei aqui com o coração apertado, por causa de besteira, de bobagem, de futebol. Roubaram meu time, eu chegava aqui, gente, eu era o pastor, ia pregar, só graça. E Deus começou a falar no meu coração, é assim que você se prepara? É isso que você vai oferecer? E quando eu comecei a mudar, eu comecei a sentir outras coisas. Deus começou a trabalhar na minha vida, é por isso que eu estou querendo compartilhar isso com você. Quando eu falo isso aqui, não é para te criticar, para te envergonhar, para dizer você faz isso, fazer aquilo, não, porque eu estou dizendo que eu já fiz isso também. Mas Deus tem incomodado no meu coração. Por que Deus escolheu um dia, no sétimo dia, Deus trabalhou 6 dias, no sétimo ele descansou. Qual é a intenção? É que o sétimo dia era um dia para nós oferecermos ao Senhor. E a gente não está aqui falando de sábado e nem de domingo, a gente usa o domingo. E o domingo, então, a gente precisa oferecer ao Senhor. São 6 dias para mim, 6 para mim. E apenas um dia para nós oferecermos ao Senhor, para nos prepararmos para aquilo que Deus quer falar conosco, para prestarmos um culto a Ele. E eu tenho certeza, amados, que a partir do momento que nós, como igreja, começarmos a nos prepararmos, já no domingo de manhã, no domingo à tarde, e fecharmos a nossa televisão, não estou só contra a televisão, não estou falando nada contra a televisão aqui, tem programas bons, você pode ver outro dia, você chega em casa, lá depois do culto, aí você pode ver a televisão, pode ver o Fantástico, pode ver o que você quiser, mas eu estou falando antes, para não preparar, para não atrapalhar a sua preparação, o seu coração. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós, como igreja, começarmos a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos vir para esse lugar, nós vamos prestar cultos ao Senhor, e a glória do Senhor vai ser manifesta tremendamente, poderosamente nesse lugar. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Porque nós nos preparamos, nós nos ansiamos, nós queremos isso. Eu não vou lá, quem passou para aquela mensagem chata, o seu Nicolas Gomes, o negócio de missões, nossa. Eu já vi gente falar isso, que não gosta de culto de missões. Eu não sei que crente é esse que não gosta de culto de missões. Missões está no coração de Deus. Se você não gosta do culto de missões, meu irmão, vai se converter, querida. Misericórdia! Se nós não gostamos daquilo que Deus ama, que é missões, que é ganhar pessoas. Chegamos aqui com o espírito totalmente desligado. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus é como uma torneira, que a gente abre quando quer e desce a unção, desce a bênção. Ou o interruptor, a gente liga e a unção vem, ou desliga, ela para. Não é assim que funciona. A verdade é que para alguém que se prepara antes do culto, tira um tempo para orar, meditar na palavra, se concentrar no propósito do culto, buscar a presença e a intimidade do Senhor. A gente entra na igreja e já começa a sentir a presença de Deus. A expectativa é algo que determina resultados. É interessante
Coloca aí, querido, Marcos 6, de 1 a 6. Olha que interessante aqui. Quando Jesus foi para Nazaré, a cidade dele, as pessoas olhavam para ele sem expectativa. Diziam assim para Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Ele não é filho de José e Maria? Não esperavam muita coisa dele. O que fez o próprio Jesus afirmar que um profeta não tem honra em sua terra, em sua pátria. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, a não ser curar uns poucos enfermos. Por que Deus não pôde fazer ali muitos milagres? Eles não esperavam nada de Jesus. Mas isso aí é o filho do carpinteiro. Ele não pôde. Não que ele não pudesse, não tivesse poder. E eu fico pensando que às vezes na nossa igreja, no nosso culto, às vezes Deus não faz, opera coisas tremendas pela nossa falta de expectativa. Eu não espero grandes coisas de Deus. Eu vou lá para um culto chato, eu vou lá para um momento qualquer. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não criam nele. Queridos, uma das coisas que nós temos evoluído muito é na parte musical. Você lembra antigamente aquele violãozinho, né? Aquele som, aquelas canções bem pobrezinhas musicalmente falando? Nós evoluímos tanto. Hoje nós temos sons de órgão com muitos artifícios, com muitos recursos, né? Contrabaixo, baixo, temos som, temos mesa de som, uma série de coisas. Mas parece que na parte de culto nós não evoluímos tanto assim. Houve um tempo em que nós chegávamos na igreja, e essa tradição até hoje alguns assembleanos ainda a têm. Eles chegam à igreja, se ajoelham, se prostram diante do Senhor, gastam um tempo se preparando em oração e depois se sentam para receber, para ouvir. Houve um tempo em que nós vimos com sede, com vontade de ouvirmos a voz de Deus. E aqueles hinos sem muito recurso, quando começava a tocar, o nosso coração explodia de louvor e a gente sentia a presença de Deus. Eu não sei se Jesus estivesse aqui hoje fisicamente e quisesse arrumar as coisas em sua igreja, se ele também não nos consideraria merecedores de um chicote que aqueles cambistas judeus tomaram naquela ocasião. Eu queria que você entendesse uma coisa. Preste atenção nisso. O culto, e eu lembro de ter ouvido isso da Glaucia algumas vezes. O culto não começa aqui na oração de abertura. Quando a gente faz a primeira oração, o culto não começa aqui. O culto começa lá em casa. O culto começa à tarde ou de manhã, na nossa preparação para nos encontrarmos com o Senhor no templo. E eu creio, como falei ainda há pouco, queridos, que haverão dias em que provaremos um grande derramar do poder de Deus em nossos cultos. Eu creio que chegaremos dias em que veremos o Espírito Santo se mover de forma
tão poderosa no dia de hoje. Mas tem que haver preparação. Uma quinta-feira dessas aqui, quinta-feira retrasada, nós estávamos aqui, era um grupo pequeno, não era muito grande, não era tão pequeno também. E a gente pôde falar naquela frase que eu falei ainda há pouco. Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Mas foi um momento tão gostoso na presença de Deus, uma quinta-feira de revelação. E eu creio que Deus quer fazer muito mais. Lembro da frase de Josué, lá em Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Eu não sei, queridos, qual tem sido o ladrão da preparação do seu culto. Talvez os programas de auditório da tarde, domingo, os programas de TV, outra coisa qualquer. Nada que a gente não possa mudar. Talvez você possa pensar que eu esteja espiritualizando demais. Mas eu quero fazer um desafio a você. Experimente gastar tempo se preparando para o culto. Comece a orar na sua casa. Diga, Senhor, hoje eu estou indo para o culto. Eu quero me encontrar contigo lá. Quero sentir a tua presença lá. Quero que o Senhor fale comigo lá. Se guarde no domingo. Se prepare. Não deixe que a sua mente, a sua cabeça se envolva com coisas que vão tirar a sua preparação para o culto que vai acontecer. Eu queria concluir, queridos, como eu já falei, que ao trazer essa palavra aqui nessa noite, eu disse para vocês, muitas vezes eu subi aqui para o culto com meu coração impregnado de coisas da tarde, do dia. E eu perdi muito com isso. Mas eu também posso dizer que eu tenho, o que eu tenho ganho a partir do momento que eu tenho tomado essa decisão de fazer isso. Não quero falar simplesmente de regras, de horário, porque não adianta também eu chegar no horário certinho aqui. Não quero que a gente coloque as coisas de uma forma. Não adianta chegar no horário certinho aqui e não querer estar aqui. Eu chego no horário, mas chego por uma obrigação. O meu desejo é que a gente entenda a importância de nos prepararmos para o culto. Porque virão dias em que nós veremos Deus fazer coisas tremendas nesse lugar. O nosso problema, muitas vezes, é o descaso, o desinteresse, a falta de paixão pelas coisas de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de um pouquinho do vosso coração, todo o vosso coração. Você está entendendo, querido? Essa é a palavra que eu estava ansioso para trazer para a igreja. Porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria nessa noite fazer um desafio a você. Quem sabe você ouviu tudo isso. E talvez você tenha concordado e tenha dito, pastora, eu realmente não tenho me preparado para o culto. Às vezes fico me impregnando de coisas que me fazem chegar aqui estressado, nervoso, e até que eu entre no clima, já se passou tempo.
Mas quem sabe nessa noite você gostaria de experimentar isso. Eu quero ver cultos da minha igreja onde a glória de Deus seja manifesta. Isso vai depender de nós, de como nós entrarmos aqui, de como nós viermos preparados, de deixarmos de fazer as coisas em cima da hora, de qualquer jeito, como os israelitas estavam fazendo, comprando um animal. Já que eu tenho que levar um animal, eu vou levar esse animal, está aqui, eu comprei, mas aquilo não me custou tempo. Só custou dinheiro, mas não custou tempo. Não houve trabalho, não houve preparação. Eu queria desafiar você nessa noite a fazer uma aliança com Deus. Ô Senhor, eu quero os cultos quando eu vier, eu possa me preparar com bastante antecedência. Eu não quero te oferecer um culto em cima da hora. Eu fico pensando, sabe, queridos, às vezes alguém está dirigindo louvor aqui, ou em qualquer outra igreja, e já viu? Olha, diga isso para Deus. Diga que você ama Jesus. Diga que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Eu fico pensando, alguém, eu namorando com a minha esposa, e alguém dizendo para ela, diz que você gosta dela. Dá um beijinho nela. Né? Olha, passa a mão no cabelo dela agora. Alguém narrando aqui no meu ouvido, eu tenho certeza que não ia rolar nada. Porque ela ia ver que era uma coisa mecânica. Às vezes nós precisamos desse empurrãozinho de quem está dirigindo o louvor. Mas seria tão bom que não precisasse desse empurrãozinho. Que isso fosse espontâneo na minha vida, na sua vida. De adorarmos o Senhor. Não precisa pedir para levantar a mão. E também não é mais crente quem levanta a mão do que quem não levanta. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa de formas. Porque de repente você está numa tremenda adoração sem levantar as suas mãos. Isso é tranquilo. Mas o importante é que nós estejamos aqui diante do Senhor, de corações abertos. E Senhor, eu vim aqui para te oferecer isso. Eu quero te adorar, porque tu és meu Deus, meu Senhor. Tu és a razão da minha vida. E eu só tenho um dia para fazer isso, e esse dia é domingo. Eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você quer orar comigo, quer dizer, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero me preparar melhor. Eu não quero que me roubem a preparação do culto, mas eu quero me preparar. Eu quero já chegar aqui, Senhor, já pegando fogo, preparado para te adorar. Você quer que nós olhemos juntos? Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Vamos pedir isso a Deus. Senhor, eu quero me preparar melhor. Eu quero ver a manifestação da tua glória nesse lugar. Senhor, eu não quero que nada, Senhor, me atrapalhe de ver, ó Deus, o teu poder agir, a manifestação do teu Espírito no culto da minha igreja. Senhor, eu quero que o Senhor derrame da sua unção sobre a minha igreja. Eu quero ver isso, Senhor, mas eu quero começar com a minha vida, com a minha vida. Você quer fazer isso? Espontaneamente. Lembra do exemplo que eu acabei de dar. Não adianta você vir apenas porque algumas pessoas vieram ou porque eu estou insistindo. Mas se você entendeu a palavra dessa noite, dizer eu quero me preparar. Eu quero te oferecer o melhor da minha vida. Nós vamos orar. Ô Senhor, aqui estamos diante do teu altar. Nós queremos reconhecer o nosso pecado. Queremos reconhecer que muitas vezes, Pai, chegamos aqui no teu altar, ó Deus, com a nossa mente, o nosso coração empanturrado de coisas, Senhor, que não tem nada a ver contigo, que
só nos tiram da tua presença, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite eu quero me comprometer contigo. Senhor, eu quero que aos domingos, que é um dia que o Senhor preparou para nós te servir, o Senhor escolheu um dia para Israel e aquele dia o povo precisava se dedicar. Senhor, nós não estamos invocando leis, mas sim princípios. O Senhor tinha um princípio ali. E o princípio era que daquele dia era dia de pensar no Senhor, de te adorar, de te exaltar, Pai. E nós queremos fazer isso. Nós queremos usar, ó Deus, o nosso domingo para nos prepararmos, ó Deus, para sair de casa e já ouvindo louvores, ouvindo CDs, ouvindo músicas, lendo a tua palavra, orando, Senhor. E nós queremos chegar aqui, Pai, e no primeiro acorde do louvor, nós já queremos estar prontos, ó Deus, com o coração transbordante, para Deus te adorar, te oferecer o nosso culto. Ó Deus, toma a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, tu sabes que eu falei de algo que eu mesmo já fiz muitas vezes, mas que estou fazendo essa aliança contigo também, Pai. Ó Deus, reconhecendo a necessidade de nos prepararmos cada vez melhor para te oferecermos um culto digno da tua honra, da tua glória e do teu louvor. Pai, atende a nossa oração. Pai, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos aqui na frente essa unção da tua presença, do mover do teu Espírito sobre a vida deles, Pai. Porque eles querem mais de ti, querem se preparar mais. Oh Deus, faz isso. Toma a nossa vida, Pai. Toma a nossa vida. Abençoa-nos. Abençoa a nossa igreja. Nós oramos assim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço para o seu irmão. Diga assim, olha, cumpra aí a sua aliança com o Senhor. Seja fiel nessa aliança com o Senhor. Não. Irmãos, enquanto os